Vamos lá, então, pessoal, a gente vai estar continuando aqui nossa aula de gráficos. A gente falou dos gráficos para variáveis qualitativas nominais e agora a gente vai estar falando das qualitativas ordinais, beleza? Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, didaticamente, ó, as variáveis classe social, grau de instrução, estágio da doença, meses e ranking, né? Todas elas a gente tem variáveis qualitativas ordinais, ou seja, tem uma ordenação implícita, né? A gente pode falar que o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior é um grau gradativo, né? O estágio inicial da doença, intermediário e terminal. Meses, janeiro, fevereiro, março, primeiro, segundo, terceiro, então a gente tem uma ordem implícita, beleza? Legal. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai rodar esses vetores, ó, selecionou, clica aqui em Run, né? Ou aperta Ctrl Enter, beleza? Pode ser também, tá? Ctrl Enter. E aí, ó, a gente já tem aqui os vetores carregados, por exemplo, se a gente quiser chamar aqui classe social, por exemplo, né? Tudo minúsculo, né? Classe social. E aí ele traz, ó, A, B, C, D, E, beleza. Legal. E aí, o que a gente quer fazer agora? Lembra lá da funçãozinha sample que a gente aprendeu no vídeo passado? Ela faz o quê? Ela faz uma amostra aleatória, né? Pode ser com ou sem reposição, né? Se eu botar replace igual a true, ele vai fazer com reposição. Ou seja, do momento que ele for sortear o segundo cara, ele vai colocar no saco de novo para depois sortear, tá? Ou seja, com reposição. Quem ele sortear primeiro, ele vai retornar para o saco para sortear o segundo. Já se o replace igual a false, é sem reposição. Ele vai sortear o primeiro e vai modificar o espaço amostral, né? Ele não vai mais pertencer ao espaço. E no segundo, eu não vou repor o que eu tirei no primeiro. Eu vou tirar o segundo sem recolocar o primeiro, beleza? Então, esse seria sem reposição e aqui false, beleza? Legal. Então, ó, eu vou gerar uma amostra aleatória simples, né? Com reposição de tamanho o quê? 100, né? Size, tamanho 100 do meu vetor classe social, ou seja, eu vou replicar 100 vezes aleatoriamente esse vetor aqui, beleza? Então, ó, só para vocês verem qual é o resultado disso, eu posso selecionar duas vezes a variável aqui, né? Clicar em cima duas vezes e, ó, ele criou um vetor aleatório aqui com as classes sociais, beleza? E assim a gente vai fazer tanto para o grau de instrução, estágio da doença, meses e ranking, tá? Então, selecionando aqui tudo, vamos rodar, Ctrl Enter. Legal. E agora o que a gente vai fazer? A gente tem vários vetores, né, soltos, tá? De tamanho 100, tá? Eu tenho o vetor de classe social tamanho 100, grau de instrução tamanho 100 e assim por diante, tá? O que eu quero fazer? Eu quero construir um data frame, né? Então eu vou fazer o quê? Vou dar data.frame, né? E aí eu vou botando os vetores que eu quero, ó. A classe social, grau de instrução, estágio da doença e meses e rank, tá? Aí eu botei um azinho antes, né, para dizer aqui que é a amostra, tá? Legal? Então, só que se eu gerar só essa seleção aqui que eu estou fazendo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer como se fosse uma consulta, né? Ele vai criar um data frame, mas esse data frame não vai estar consolidado em nenhum lugar, né? Então eu tenho que criar um objeto que vai receber esse data frame, tá? Então, ó, variáveis categóricas ordinais vai receber o data frame que eu vou criar. Então, vamos aqui rodar, né? Beleza. Aparentemente está tudo certo e vamos chamar para ver se ele criou o nosso data frame. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente pode abrir aqui, né? Subir aqui e ver, ó. Legal, ele criou, né? No data frame que tem quantas colunas? 5, né? Uma, duas, três, quatro, 5, né? Legal. E eu posso também ver de que forma. Lembra lá do comando view, né? Ou a gente olha aqui também, né? Também tem essa possibilidade, né? De fazer aqui, ó. Vem aqui no environment para você ver o que tem no seu ambiente de trabalho, né? Tá? No meu aqui tem mais coisa. Vou selecionar aqui só a variável que eu quero, que é o que? Variáveis categóricas ordinais, não é isso? Então, ó, se eu chamar,
variáveis categóricas ordinais, olha quem veio. Veio exatamente o nosso data frame que a gente criou, beleza? Segunda forma de fazer isso, dá view, né? Dá V com V maiúsculo, né? I é W, e aí você dá view, chama variáveis categóricas ordinais, tá? E tá lá. Beleza? Legal. Então vamos prosseguir aqui. Então, em gráficos com variáveis categóricas ordinais, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o gráfico de pizza, né? Que a gente viu lá na nossa aulinha teórica, né? Que ele representa? As partes do todo, né? Quando você quer ver as partes do todo, você usa um gráfico de pizza para entender como é que é o comportamento ali da tua variável, tá? Legal. E como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou ensinar no base do R, né? No mais simples de todos, tá? E para isso eu vou criar o quê? Vou criar um data frame com as frequências, tá? Então, ó, como é que eu faço? Primeiro passo, eu quero trabalhar com a variável classe social, tá? Aquela A, B, C, D, E, beleza? O que eu faço para calcular as frequências simples? Lembra lá da nossa aula de frequências? Table, né? O table ele faz as frequências simples, né? E aqui, ó, a gente viu, ó, o A tem 16, B tem 24. E não estranhe se o de vocês der diferente. Por quê? Porque como a gente gerou uma amostra aleatória, quando você gerar aí, vai ser uma amostra diferente, tá? Mas aí não tem importância, tá? Para o nosso estudo aqui, ok? Legal. E aí eu vou gerar essas frequências, esse objeto table, né, e vou salvar o quê? df pizza tab, tá? Vamos rodar. Beleza. E agora ele vai guardar exatamente esse resultado aqui, tá? E como é que eu faço para transformar num data frame? As.data.frame ou só data.frame? Data.frame, tá? Tanto faz. Ou você bota as.data.frame ou data.frame, que também vai fazer a mesma coisa, tá? E aí eu faço isso do objeto table, tá? E ó, tá lá. Ele criou um objeto aqui, né? Que é um data frame, com a primeira coluna é var1 e a segunda é frac, tá? Então, legal. E var1 é o quê? São as suas classes, né? E aqui são as frequências relativas às categorias das classes, né? O A, B, C, beleza? Show. No R, no base, como é que eu faço para fazer gráfico de pizza? É pi, tá? De pizza mesmo, ok? Qual é a minha primeira entrada? Primeira entrada vai ser a minha variável, né? Tá? Então só que eu tenho que buscar ela dentro do meu data frame, né? Então eu vou fazer df pizza dólar a minha variável, tá? Que no caso aqui são as frequências, beleza? Legal. E aí eu vou falar para ele labels. O que é o label? O label são as categorias que eu vou estar colocando, imprimindo no meu gráfico de pizza, tá? Só que aí a gente tem aqui um artifício que faz o seguinte: comando pest, ele concatena dois vetores, né? Eu vou pegar o df pizza var1, que é um vetor, né? Que é o vetor representante aqui da primeira coluna. O df pizza $frac, que vai representar a segunda coluna aqui, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou concatenar esses valores, tá? Vamos ver no gráfico como é que fica. E aqui no main é o quê? O título do gráfico, tá? Então, rodando aqui, o que a gente vai obter? Olha lá. Fez o gráfico de pizza, tá lá o título, né? Gráfico de pizza do número de pessoas por classe social. E aqui vem as fatias da pizza, né? Vem aqui a classe, né? O B, por exemplo, e quanto que foi, qual foi a frequência absoluta, né? Foram 24, A 16 e assim por diante, tá? Ainda tá um gráfico bem rústico, né? Ainda tá bem rústico e tá em frequência absoluta, né? A gente quer botar agora, ele ainda vai continuar dessa forma rústica, mas a gente quer botar em porcentagem agora, tá? Como é que eu faço? Lembra do prop table que transforma em proporção, né? As frequências? Então eu já tenho o df pizza tab que guarda o meu objeto table, né? Com as frequências. E aí eu uso o prop table que ele vai fazer o quê? Vai calcular as proporções, né? As frequências relativas simples, não é isso? E aí se eu chamar df pizza %, o que ele vai trazer? Ó, exatamente as porcentagens. É o quanto representa do total, tá? Eu não tenho lá 100?
Então, ó, eu tenho 24 dentre 100. Então, é 24%, tá? Beleza. Legal. E se eu quiser criar um data frame para poder usar isso também? Eu crio um data frame. Como é que é? Data.frame, dfpizza% ou data.frame, né? E aí chamando, ó, tá lá criado meu data frame agora com a porcentagem, tá? Beleza. Legal. Como é que eu faço pizza? Lembra lá? Pai, bota a primeira entrada a minha variável da frequência, né? Que eu quero representar no gráfico. Os labels é o que eu quero que apareça, né? Então a gente vai usar aquele artifício para concatenar, sendo que agora a gente vai concatenar e repare que a gente vai multiplicar aqui a frequência por 100, né? Para ficar aqui em porcentagem, né? 16%, tá? E vai concatenar com o porcento, tá? Porque não dá para botar direto no R, tá? Então você vai botar o porcento na mão aí concatenando, tá? A gente vai aparecer aí para você, ó. E agora a gente criando, ó. Tá vendo que agora ele apareceu aqui o porcento? Beleza, ficou um pouco melhor, né? Legal. Só que tem um gráfico que é muito mais bonito e muito mais profissional para a gente usar no nosso trabalho, tá? Como é que eu faço esse gráfico, né? Usando a biblioteca Plotly, tá? E aí, ó, vou botar plot underline li, tá? Primeira coisa que eu vou informar é o data frame, dfpizza, tá? Que é o data frame lá que a gente criou primeiramente aqui, tá? Com as frequências absolutas, beleza? Legal. Você já dá as frequências absolutas e ele transforma em porcentagem direto para você, tá? Legal. Então, ó, os labels, eu vou fazer o quê? Vou fazer essa cobrinha aqui, tá? Que é um till, né? É um till, tá? Till var1, tá? E aí eu vou estar indicando para ele a coluna, primeira coluna aqui do data frame, da fpizza, tá? E o values, eu vou dizer as frequências, tá? Então eu vou dar o till e colocar a frequência, tá? Lembrando aqui que o F é maiúsculo, né? Porque ele criou aqui uma variável com F maiúsculo, tá? Legal. Qual é o tipo? O tipo é pizza, né? Que a gente quer. E aí eu vou colocar um layout nele para dizer qual é o título, tá? E aí a gente bota esse pipe, tá? E coloca o layout, ok? Então vamos lá. Vamos gerar aqui o nosso gráfico de pizza. Legal. Agora a gente armazenou no gráfico pizza iterativo, que é o nosso objeto, e vai chamar ele. Show de bola. Tá lá então o nosso gráfico de pizza. E agora a gente pode perceber que o gráfico está iterativo. Ó. Ao passar o mouse aqui nas fatias da pizza, ó, ele já traz aqui, ó, tanto o absoluto quanto a porcentagem, né? 24%, 24%, 16%, 16% e tudo mais. E olha que interessante. Se eu selecionar a fatia da pizza, se eu selecionar aqui, ó, por exemplo, ó, B, eu tirei o B da minha análise, tá vendo? Agora eu só estou com a fatia C, E, D e A, concorda? Então aqui, se eu quiser tirar o A também, o que eu faço? É só clicar em cima, ó. E a pizza é recalculada dinamicamente, tá? E a gente tem aqui ó, a frequência relativa da classe social em porcento, que foi o título que a gente botou aqui, né, no layout, tá? Então isso aqui é muito interessante, por quê? Porque o gráfico fica iterativo e você consegue ir ajustando ele, ó. Se eu quiser voltar, eu posso voltar com os valores, tá vendo? Legal? Então, fica muito mais bonito e também fica interativo aqui para a gente poder fazer os filtros aqui que a gente quiser, que ele vai mexendo dinamicamente. Se eu quiser salvar, é só clicar aqui, download plot as PNG, e ele vai salvar num PNG, né? Mas aí ele vai perder ele não vai ser mais dinâmico, né? Ele vai ser uma figura PNG, beleza? Legal. Então, ok, a gente viu o gráfico de pizza, como é que a gente faz, tanto no básico quanto no Plotly, né? Fica bem bonito, né? Tá? E aqui agora a gente vai fazer um gráfico de barras ou colunas, né? Tá?